Olá, a segunda parte da retrospectiva do programa Contraplano vai mostrar que os direitos humanos também foram prioridade em nossos debates. Por aqui, representantes do poder público, da sociedade civil e especialistas discutiram temas importantes relacionados a grupos historicamente excluídos em nossa sociedade. Nessa edição, vamos relembrar alguns momentos dos debates sobre os direitos dos povos originários, comunidades quilombolas e também população LGBTQIA+. Vem com a gente! A gente começa a retrospectiva de hoje relembrando como foi o programa sobre os direitos e desafios dos povos indígenas de nosso estado. Acompanhe. O deputado estadual Ricardo Arruda, a secretária adjunta dos povos indígenas Rosilene Guajajara e a representante da Coordenação de Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão, Marcilene Guajajara. Obrigado por aceitarem o convite. Deputado, a gente sempre começa o programa Contraplano com quem está à esquerda aqui, mas eu vou pedir licença ao senhor para que a gente possa começar primeiro com a Rosilene, para falar um pouco da situação, Rosilene, dos povos indígenas do Maranhão e a partir de dois fatos que aconteceram nesse ano de 2023. O primeiro deles, a criação de um inédito Ministério dos Povos Indígenas. O segundo dele, quase ao mesmo tempo, o massacre ou a crise humanitária, na verdade, que a gente viu, o mundo tomou conhecimento do povo Yanomami, lá em Roraima. Esses dois extremos revelam o quê? Qual é a situação dos povos originários hoje no país? Então, hoje a gente vive num contexto a nível nacional, histórico. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar a importância da criação desse Ministério dos Povos Indígenas. É um momento, algo extremo, importante para os povos. Que tem uma maranhense. Que tem uma ministra, indígena maranhense, uma Guajajara da terra indígena Araribóia, que é motivo de muito orgulho ter uma grande guerreira, uma mulher potência, de referência, que hoje é uma inspiração, um orgulho muito grande para todos os povos indígenas, não só do Maranhão, mas de todo o Brasil. E que através do Ministério dos Povos Indígenas vão estar pautando todas as políticas voltadas para os povos, questão territorial, educação, segurança. Então, todas as políticas dos povos indígenas vão estar pautadas no Ministério dos Povos Indígenas hoje, a nível nacional. Talvez essa criação desse ministério sinalize justamente um momento de mudança, daquilo que se estabeleceu com essa crise humanitária do povo Yanomami. Talvez sejam dois extremos, mas um que aponte uma perspectiva e um que aponte uma situação que até então, e principalmente nos últimos anos, a gente via que os povos indígenas sofriam bastante. A questão do povo Yanomami foi algo revelado a nível nacional que deixou todo mundo impressionado. Há muitos anos, acredito que esse povo vivia nessa situação crítica, falta de assistência à saúde, assistência de tudo. Então, com a criação do Ministério e a Sônia ministra, veio à tona, e o governo, vale ressaltar a importância do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que veio à tona, mostrar a nível nacional do que estava acontecendo com o povo Yanomami. Pegou todo mundo de surpresa, pois esse povo estava numa situação crítica, uma situação tão tal que hoje é uma crise humanitária do povo Yanomami. Então, se esse povo, se não tivesse acontecido essa mudança de governo, esse povo ia estar sendo totalmente extinto da história do povo, dos povos indígenas. É uma crise que veio totalmente, que deixou aí todo mundo causa revoltação na população, na liderança. E a Sônia, como ministra, fez de tudo para imediatamente tomar as medidas providências com relação a esse povo. Eu queria lançar essa mesma pergunta para a Marcilene,
retomando essa pergunta que eu fiz à Rosilene, como é que a gente poderia, então, dentro desses dois episódios, contextualizar a situação dos povos indígenas no nosso país atualmente, Marcelene? Como é que a senhora vê isso? Eu vejo isso assim como um desrespeito, né? Desrespeito aos povos indígenas. Fazer uma complementação na fala da Rosilene, né? Com a criação desse ministério, se caso, ao contrário, né? Se o presidente não fosse eleito, né? Não fosse criado esse ministério, hoje o povo Yanomami ia desaparecer, né? Porque na situação que eles se encontraram agora, nesse episódio, né, que todo o Brasil viu a situação deles, que foi um caso de emergência mesmo, né, da saúde, entrar para lá para tentar reverter esse quadro deles, né, mas mesmo assim a gente perdeu muita criança desnutrida, né, muitos adultos desnutridos por falta de atenção à saúde. E eu vejo isso como é como se os indígenas não tivessem nenhum valor para a sociedade não indígena, né? Um desrespeito total com os povos originários de todo o Brasil, né? Então, assim, a gente, quanto indígena, quanto movimento indígena, a gente se depara com situações que é muito difícil, né? Porque se a gente não vê um governo que apoia essas causas, né? Se for um governo, ao contrário, nossos direitos, as nossas ideias, eu acho que isso só traria mais consequências piores. Não só na região lá do povo de Yanomami, lá, né? Mas eu acho que também trazer uma realidade também para o Maranhão. Né? Não tampar como é que diz? O sol com a peneira, dizer que está mil maravilhas aqui no Maranhão também, que não está. O Maranhão também passa pela mesma situação, né? Tem território aí também que precisa que as políticas públicas entrem lá dentro, né? Que melhore a qualidade de vida, tanto na saúde, na educação, na proteção, né? Na economia deles também ali. Então, eu vejo isso como desrespeito total. Deputado, o senhor, ao tomar posse, o seu primeiro pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, o senhor fez referência aos povos indígenas. Por quê? O objetivo dessa fala foi justamente dar visibilidade para a problemática indígena do nosso estado. A gente que é do interior, que acompanha a realidade dos povos indígenas, eu particularmente sou do município de Grajaú, onde existe uma população indígena bastante numerosa, não só em Grajaú, mas em toda aquela grande região. Ao longo do tempo, nós vivenciamos as problemáticas que os povos indígenas enfrentam. E existe, Fábio, uma visão distorcida por parte da sociedade com relação ao indígena. De um lado, algumas pessoas acham que o indígena é indolente, é improdutivo, alguém que é um peso para a sociedade carregar. Outros acham que o indígena deve viver isolado ou vive isolado, ainda caçando de arco e flecha. Folclórico, né? Exatamente, aquela imagem folclórica com relação ao indígena. E ambas as visões, elas são equivocadas. O indígena nem é aquele ser isolado, apesar de que existem tribos isoladas no estado, a exemplo dos Alaguajá, e também não é um fardo a ser carregado pelo Estado. O que se percebe ao longo do tempo é justamente uma ausência de políticas públicas voltadas para os povos indígenas. Ou seja, eles querem a inserção deles na sociedade, obviamente respeitando os modos de vida que eles têm, políticas públicas que tenham realmente essa interface com o modo de vida do indígena, que não se pode imaginar que uma política pública que vai ser implantada para um não índio vai ter a mesma repercussão junto ao povo indígena. Vocês têm que ser políticas públicas construídas com base na cultura do indígena, no modo de vida do indígena, na forma de produzir do indígena. E o que a gente percebe ao longo do tempo é exatamente essa ausência de políticas públicas. Então, a ideia daquele pronunciamento foi justamente dar visibilidade para a problemática indígena do Estado. Ainda bem que aqui no Maranhão nós não temos uma situação de gravidade extrema, como aquele observado no território Yanomami, mas existe sim carências na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, como ficou bem demonstrado por meio dos episódios recentes de agressões contra os povos indígenas. Então a ideia daquela fala foi trazer esse tema para o debate estadual. O deputado falou sobre políticas públicas. A senhora é secretária adjunta, né, dos povos indígenas aqui no estado. Qual relação isso se estabelece? Que políticas públicas o estado tem trabalhado nesse momento para essas comunidades? Olha, ainda há muito que ser avançado, né?
Eu começo destacando pela educação. A educação hoje ela é de extrema importância para os povos indígenas. Então, o primeiro passo dado pelo governo estadual foi a criação, o reconhecimento dos diretores indígenas dentro das aldeias, dentro dos territórios. Então, isso foi um passo de extrema importância para os indígenas. E, a partir daí, está aí bolando há muitos anos a categoria e reconhecimento, que é um sonho imenso dos professores, que vem há muitos anos trabalhando com contratos temporários. Fui professora há 15 anos, diretora na gestão, né, da escola, dentro do território, e vi o quanto nossos professores indígenas têm feito essa reclamação. Né, o não reconhecimento, de fato, dessa questão, né, o reconhecimento de sua categoria. Então, eu vejo, senhor deputado, que há muito o que fazer ainda na área da educação. Muitas escolas precisam ser reformadas, construídas. Temos aí alunos que ainda não estão frequentando porque não tem estrutura. Gostaria de destacar assim, esses pontos na área da educação, que é os avanços que está tendo, né, mas ainda há muito o que se fazer pelo nosso governo estadual. E, enquanto secretária adjunta, vou estar acompanhando as ações, fazendo as articulações, buscando parceria, trazendo as demandas necessárias de urgência para o nosso governador, né? E na área da segurança, tem que ter um trabalho mais presente na questão de segurança aos indígenas. Ainda é um problema grave? Ainda é um problema, a gente vê isso, né? É uma realidade que está aí para todo mundo ver. Os marginais não têm medo de entrar numa aldeia e matar um indígena, isso está acontecendo, todo mundo viu. Então... E essa violência se deve a quê, principalmente? Olha, há vários fatores, assim, que a causa, né? Eu vejo mais também, tem a questão de preconceito também, de ver um indígena ali numa cidade, um indígena... Então, existem alguns fatores que a gente pode destacar que causa também. Não é só demarcação disputa de terra também, territorial. Disputa de terra. Pessoas realmente que às vezes têm raiva do indígena, vê um indígena ali na cidade fazendo uma compra e aí acaba que tem uma juventude também que pode se envolver com o alcoolismo. Então, isso também pode ser um dos fatores que pode estar ocorrendo esses assassinatos, né, essas ameaças. E hoje também a gente tem acompanhado lideranças sendo ameaçadas. Por quê? Porque luta e defende seu território. Então, isso é inadmissível. Então, a gente muito preciso focar muito mais nessa questão da segurança dentro dos territórios. E uma outra pauta também importante que eu gostaria de destacar no governo Flávio Dino, né, que veio a criação do Estatuto, né, do Estadual dos Povos Indígenas. E no governo Flávio Dino, né, teve também, abriu espaço para o diálogo, principalmente para o movimento indígena, ouvindo as lideranças. Então, isso foi muito importante, né, essa conquista que teve no Estado, né, no Estado do Maranhão. E agora, nesse novo governo, né, o Carlos Brandão, ele também tem dado também essa oportunidade. Um fato que tem hoje, foi criado, né, uma secretaria adjunta dos povos indígenas. Então, isso é muito importante para os indígenas do Maranhão. E a gente sabe que o maior problema hoje dentro dos territórios é estrutural. Não tem acesso para as aldeias, tem aldeias que não têm saneamento, né, que precisa também ser trabalhada muito nessa questão estrutural. Eu queria também colocar a Marcelene nessa conversa, sim, até para que ela possa falar. A Coapima é uma coordenação que articula várias comunidades, vários povos indígenas do Estado. Como é que ela se relaciona, ouvindo a causa, ouvindo a pauta desses povos, com os poderes que estão aqui presentes, por exemplo? Qual a importância do diálogo, de entender justamente essas demandas, e como é que se dá esse diálogo da coordenação com os poderes? Hoje a coordenação das organizações de articulação dos povos indígenas aqui no Maranhão, que é a Coapima, muito me orgulho de dizer que esse ano ela completa 20 anos, né, de luta, de resistência também.
Eu acho que eu destaco as primeiras portas abertas para diálogo com o poder público, né, com nossos representantes, tanto deputado federal, deputado estadual, né, com as prefeituras, foi no ano de 2015 para cá, que a gente vem tentando ter esse diálogo mesmo aberto, né, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma interferência de outras pessoas falarem por nós, né? E para nós, de 2015, a gente conquistou esse espaço, né? O governo Dino abriu para nós esse caminho e hoje está dando continuidade. E quando a gente ouve, né, uma liderança relatar para nós, né, que a gente roda por todo o território, né, a gente conhece a realidade de cada povo, é por isso que eu estou falando, né, que há muito o que fazer. As políticas de verdade ela tem que entrar nos territórios. Né? Nós temos hoje 17 territórios, 11 povos, né? E com exceção os autodeclarados que estão aí também, brigando também por política pública, brigando também para que seus territórios sejam reconhecidos e demarcados, né? Nós temos povos que vivem em contexto urbano também, são outros povos. Nós temos os povos aqui de recente contato e povos isolados. Então, cada povo que a gente tenha contato com eles, são uma política pública diferente. Por exemplo, você não vai implementar uma escola lá no território Auá, né, da maneira que nós ensinamos Guajajara, não. E você tem que ter uma outra metodologia. Então, não criar uma política pública padrão, mas sim uma política pública diferenciada para cada povo. A minha realidade hoje não é uma realidade lá do Grajaú, não é uma realidade de Barra do Corda, somos todos Guajajara. Por né? isso os povos indígenas? Dos povos indígenas, né? Mas a gente teve com um governador que ele falou que tem um modelo de escola, né? Para os povos. Será que o modelo de escola que ele tem para oferecer é adequado aos povos indígenas? Não, né? Eu acho que tem que conhecer a realidade, né? Tem que descer para os territórios e conhecer o que realmente eles precisam, de que forma que eles querem ser ensinados. Eu acho que o caminho, acho que é esse. Pela primeira vez na história, o Brasil foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violar direitos de comunidades quilombolas. Esse foi um dos pontos abordados no programa que discutiu os direitos das comunidades quilombolas em nosso estado. Acompanhe como foi. Para construir o programa de hoje com a gente, recebemos o secretário de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Éric Moraes, e o presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Maranhão, Antônio Pedrosa. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite. Eu queria começar com uma pergunta para todos, relacionada justamente ao tema do julgamento da Corte Interamericana, né, sobre a questão das comunidades quilombolas da cidade de Alcântara. O que representa esse julgamento e também um primeiro pedido de desculpas que foi feito oficialmente pelo Estado brasileiro em relação a essa questão? Alguém quer começar? Secretário? Podemos, Fábio. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite para estarmos aqui, né, acompanhado, né, do Fábio, do Éric, do Pedrosa, pessoas que conhecem do debate dessa questão. E dizer que é muito importante, né, para as comunidades quilombolas de Alcântara e para todas as comunidades quilombolas do país, que o governo federal, que o governo Lula tenha reconhecido, né, esse ato que foi feito contra as comunidades quilombolas de Alcântara, quando o Estado brasileiro se apossa do território das comunidades sem cumprir os acordos internacionais dos quais o país é signatário. Há exemplo da 169, da Organização Internacional do Trabalho, que diz que não se pode adentrar as comunidades quilombolas, os territórios quilombolas, sem uma consulta prévia. Então essa consulta prévia nunca foi feita, o Estado brasileiro veio e determinou que o espaço do território quilombola de Alcântara passaria a pertencer à base de lançamento e alguns acordos depois foram sendo costurados, mas nunca se chegou a um acordo que respeitasse os direitos dessas comunidades. Portanto, esse julgamento é um primeiro passo para que o país, depois de pedir as desculpas formais, consiga também avançar através de políticas públicas, políticas afirmativas para a correção. E é isso que nós esperamos nesse momento que aconteça. E o governo do Maranhão
que também é partícipe disso, do pedido de desculpas também. O governo do Maranhão também está pedindo desculpas, e aqui nós representamos o governador Carlos Brandão e trazemos esse pedido de desculpas. Queremos estar juntos com o governo federal nesse acompanhamento das comunidades quilombolas para que a gente possa mudar essa atitude, né? Mesmo antes que a gente tenha o resultado, né, do julgamento da Corte Interamericana, mas a gente já pode dar alguns passos, e é nesse sentido que ainda essa semana estaremos nos dirigindo, depois do episódio último, uma segunda vez, né, às comunidades de Alcântara para dialogar com eles e perguntar às comunidades de Alcântara como é que elas querem que se dê andamento a esse pedido de desculpas, a essa tomada, né, de iniciativas por parte do governo federal e do governo estadual. Eric, qual a sua impressão sobre o julgamento e também sobre esse pedido de desculpas do Estado brasileiro? Fábio, agradecendo em primeiro lugar estar aqui no Conta Pronto, do lado do meu colega de classe, meu parceiro de militância também, o Pedrosa, o Gerson, grande secretário que representa a gente há tanto tempo aqui na luta pela igualdade. Fábio, juridicamente a gente tem uma mudança de paradigma, né? Esse caso é o primeiro julgamento, então isso é muito simbólico. As organizações, as comunidades quilombolas, elas se organizaram. Isso demonstra muita coesão na luta, na militância, porque eles o tempo todo são apulpados para que se desmobilizem. Então, é uma vitória esse momento. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem os pedidos de desculpas, esse movimento, essa vitória jurídica, a gente analisa também que não tem qualquer indicativo de que o ponto central vai ser solucionado, que é a entrega desses títulos de propriedade. Isso vai ser resolvido com grandes investimentos, ao ritmo que o Brasil está. A gente vai ter aí mais 4.000 anos para que isso possa ser feito. Então vai ter que ser necessário que o Brasil mude uma cultura de investimento, que é no combate de direitos éticos raciais, de minorias, de tomar conta realmente dessas populações, e isso vai ter que ser feito de maneira econômica. Então, todos os ministérios vão ter que estar envolvidos nessas ações. Então, é muito importante que a gente fala no direito, né, Pedrosa, que o direito material, o direito formal se transforma em material, isso se transforma em prática. A luta antirracista, ela é justamente isso, né? Não basta só o desenvolvimento de dizer que não é racista. A gente sabe que o Brasil, muito bem, é um país racista, mas as leis, e foram assim que as comunidades quilombolas tiveram essas vitórias, mas as leis do nosso país, elas não são racistas, muito pelo contrário, elas combatem isso. A gente tem isso no artigo 68 da DCT da Constituição Brasileira, que fala dessa entrega desses títulos de propriedade. Então isso vai ser resolvido de maneira que a gente ainda não tem um indicativo, mas a gente, lógico, que reconhece esse momento muito simbólico, principalmente no nosso meio, que é o meio jurídico. Pedrosa, o senhor está mais otimista ou também nesse mesmo realismo aí que o Eric traz? Eu acho que agradeço o convite em primeiro lugar e quero externalizar o imenso prazer que está aqui ao lado do secretário Jefferson e do presidente da Comissão de Direitos Humanos, Dr. Eric. Eu acho que a gente também não pode ser tão pessimista a ponto de achar que não houve avanço. Houve um avanço significativo, principalmente em relação ao governo federal anterior, em que essa possibilidade era praticamente nula para acontecer. E neste governo do presidente Lula, nós conseguimos fazer com que esse julgamento da Corte, né, ele tivesse um elemento de conciliação muito forte, que é no sentido de reconhecer as alegações das peticionárias, que são de movimentos sociais e de organizações de direitos humanos que assinaram a peça de denúncia, né? Então, o reconhecimento das alegações é um avanço também. O pedido de desculpas também mesmo naquele momento em que o governo brasileiro não havia consultado a comunidade sobre como seria esse pedido de desculpas, só o fato de pedir desculpas, no meu entendimento, já é também um avanço, né?
Acho que poderia ter sido essa decisão de reconhecer as alegações poderia ter acontecido bem antes, não é? Porque esse processo internacional ele existe há vários anos atrás, onde já havia inclusive governos progressistas, governos que tinham compromisso com o segmento quilombola, e infelizmente isso não pode ter acontecido naqueles mandatos anteriores, não é? Então, acho que foi um desgaste necessário que se tivesse se esperado tanto para poder reconhecer isso. Acho que o governo também ainda não deu a entender para a Corte Interamericana de como vai implementar a titulação. Por isso que foi aberto um prazo para alegações finais escritas, né? Para que o governo pudesse detalhar isso com mais precisão, porque na audiência da Corte nós todos ficamos ainda perplexos quando o representante do governo brasileiro disse que vai implementar essa titulação progressivamente. Isso deixou uma incógnita para a gente, porque o território quilombola ele não está sujeito a parcelamentos. Quando você fala em titulação progressiva, você está, de uma forma ou de outra, remetendo a um procedimento de parcelamento do território, né? Eu não sei o que o governo federal quis dizer em relação a isso. Mas acho que a oportunidade agora de diálogo aumentou bastante, já há sinalizações, não só do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça. Nós temos um conjunto de ministérios que atualmente estão bem postados dentro do governo Lula, que já provocam essa mudança de metodologia de diálogo com a sociedade civil, com os movimentos sociais. Por isso que eu não estou tão pessimista assim, eu acho que nós podemos avançar significativamente, inclusive em relação ao projeto aeroespacial brasileiro, que eu acho que esse é que ainda trava alguma coisa. Eu acho que por isso que o governo brasileiro não pôde detalhar com muita clareza como é que seria essa titulação, porque eu acho que do lado dos militares ainda há muita perplexidade, né? Eles tinham, até pouco tempo atrás, uma pretensão de expansão que poderia comprometer os povoados mais populosos daquele território quilombola, né? E agora, recentemente, eles recebem essa postura, essa posição do governo brasileiro, tá? Mas eu acho que foi muito importante, que foi uma vitória da comunidade quilombola local, sim. Ok, secretário, a gente está falando de mais de uma centena de comunidades, né, localizadas ali em Alcântara, e o principal impacto foi tirá-los da terra que era deles, né? O que isso provocou ao longo do tempo para essas comunidades? Olha, o fato de ter sido deslocado do seu local de origem, do local que tem toda uma fundamentação na construção da cultura, foi um atraso para as comunidades. Ali se buscava alimento, as comunidades quase todas tinham acesso à costa do Oceano Atlântico, ou à costa da Baía de São Marcos, né, ou da Baía de Cumã, que está do outro lado, e elas foram, muitas delas, interiorizadas. É o caso das agrovilas, né, e as comunidades que permaneceram ainda no seu local de origem, elas tiveram proibições em relação ao acesso à costa. Então, isso é um prejuízo incalculável. Essas comunidades, muitas delas tiveram um esvaziamento. Nós temos comunidades que saíram aí de 200 habitações para 50, tem comunidade quase desaparecendo. E é necessário que se tome medidas para correção disso, inclusive nos espaços onde já está a base. As comunidades, os últimos encontros que nós fizemos com ela, dizem: olha, nós não somos contra uma base de lançamento de foguetes em Alcântara. Nós queremos ser respeitados na construção disso. Eles entendem a necessidade de o Brasil ter uma base de lançamento. Deixar isso bem claro para a sociedade. Agora, a comunidade quer que o país a ouça, né, como é a determinação das leis. Então, hoje, falava ainda agora que o governo federal fez uma primeira visita e fará outra ainda esta semana,
né, a cidade de Alcântara, justamente para fazer esse debate. E tem que fazer esse levantamento, quais foram as perdas da comunidade, a comunidade é que vai dizer isso, quais foram suas perdas, e a partir daí o governo elaborar políticas para dar conta, né, do resgate, políticas afirmativas que vão desde o território. Como disse o Pedrosa, né, dos direitos humanos, vão desde o território até as políticas de inclusão produtiva, de saúde. E o governo federal estava ausente totalmente. O governo do Maranhão vinha fazendo esse acompanhamento. Nós temos hoje, por exemplo, na comunidade de Alcântara, no território de Alcântara e nos 2 outros territórios do município de Alcântara, a Força Estadual de Saúde, que ela está em 28 municípios do Maranhão e que faz o acompanhamento da atenção básica da saúde, que é quando você vai, no caso das comunidades quilombolas, nós temos doenças prevalentes, portanto nós temos uma política de saúde integral da população negra para o Maranhão, e Alcântara é um dos municípios que vem sendo acompanhado, mas isso é pouco porque as comunidades, às vezes você não consegue implementar políticas públicas afirmativas nessas comunidades por conta da condição de disputa, né? E aí eu diria entre duas instâncias do governo federal, porque quem disse, através de relatório, através de demarcação, através de RTID, né, que é relatório técnico, que aquelas comunidades eram quilombolas e que elas tinham território, foi o governo federal, através do INCRA. E quem disse que não é deles é o governo federal, através da base. Então é necessário realmente que se tenha um entendimento disso e que se corrija. E nós já estamos participando e nos colocamos à disposição do governo federal e das comunidades para que a gente possa acompanhar, porque nós estamos mais perto. Nós estamos mais perto. O governo do Maranhão, especialmente a Secretaria de Igualdade Racial e o Sistema de Igualdade Racial, do qual fazem parte não só secretarias, mas também os conselhos. O Conselho de Direitos Humanos, Pedrosa, faz parte também do sistema, e o sistema, a última reunião do sistema já ficou determinado que nós vamos acompanhar todo esse processo, com conselhos, com as secretarias, e convidar também os órgãos de poder, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal e Estadual, e convidar também o setor jurídico, através da OAB, das comissões da OAB, que lidam com a questão da população negra, que lidam com a questão quilombola, para que nos acompanhem nesse processo. Portanto, nós vamos fazer um desembarque em Alcântara, se permitido pelas comunidades, né? Primeiro nós estamos pedindo licença, né? Para que a gente continue nesse debate com as comunidades, a gente possa aprofundar e dizer o que pode ser feito, e a partir de onde o governo estadual, repito, né, o que eu disse ainda agora, o governador Carlos Brandão também se manifestou, né, e nós nos manifestamos com esse pedido, somando esse pedido de desculpa do governo Lula e nos colocando à disposição para que a gente possa sair desse impasse e resolver essa questão que é de direito das comunidades. Reintegração de posse para as comunidades, porque elas chegaram primeiro. Não existe reintegração de posse para a aeronáutica, porque ela chegou depois. Como é que eu invado tua casa e depois vou te tomar tua casa dizendo que é reintegração de posse? Isso não existe. Tá? Então, na nossa visão é isso, e nós estamos, enquanto governo do Estado, à disposição para esse debate com a sociedade e para essa construção junto às comunidades. A última parte da nossa retrospectiva de hoje vai relembrar como foi o debate sobre os direitos da população LGBTQIA+. Confira. E aí tem uma questão muito delicada, que é a questão da infância, da adolescência LGBTQ, da juventude LGBTQ, né? E aí a Rosana também falou o seguinte: eu nasci assim, né? Exato. Eu imaginei ela, menina, crescendo, né? Uma menina masculinizada, lésbica, né? Gostava de bola. Gostava de jogar bola com os meninos, né? E aí, Fábio, o primeiro local, né? Onde uma menina lésbica, um homem gay, né? Uma mulher trans, um homem trans sofre violência, infelizmente, é na sua casa, sim, na sua família. Então a gente tem vários casos no Maranhão, Brasil, o mundo afora, de crianças, né, LGBTs, né, que por não serem aceitas, por serem discriminadas, né, elas são violentadas,
no seu direito de crescer livremente, né, por pais que querem transformá-las, né, transformar uma menina masculinizada em mulher, ou transformar um menino que já mostra que ele tem, né, tendências afeminadas, transformar esse menino em homem. Então a gente tem casos de crianças que são, inclusive, chegam a morrer, são punidas, né, e chegam a morrer. E isso é muito sério, isso é muito grave, porque a família, o nosso lar, é o lugar onde a gente tem que receber o quê, né? Receber afeto, receber acolhimento. Então, se alguém em casa nos assiste agora e tem um filho, uma filha que é LGBT e tem um comportamento, né, que não mete acolhimento, que repense, né, essa relação. Então, assim, o mundo lá fora já é tão hostil contra um homem gay, contra um menino gay, contra uma menina lésbica, que tudo que ela não precisa é que seu pai também seja, que sua mãe também seja, que seus irmãos também sejam, tio, avô, né? Então a gente tem que criar uma cultura, de fato, de respeito, de acolhimento, e isso começa em casa. Começa com a nossa família que está nos assistindo agora. E aí a importância, Fábio, da gente ter esses espaços de informação e de debate como esse aqui da TV Assembleia. Importante que a gente possa falar sobre isso nas famílias, nas escolas, nas igrejas, porque isso é respeito a favor dos seres humanos. É muito sério, é muito grave, e uma sociedade que não respeita a população LGBT não respeita ninguém. É aquela história, né? Só para contribuir com a fala da Lidevânia, se você descobre que o seu filho ou sua filha é o LGBT, ele não vai deixar de ser seu filho. Você não pode deixar de amá-lo por conta disso. Absurdo. Ah, mas eu não fui assim que eu criei esse menino vai ter que me dar neto. Ele pode te dar neto. Você não vai deixar de ser avô, avó, ele não vai deixar de ser teu irmão, o que você sempre brincou com ele. E o amor da família mexe muito, mexe demais. É como eu já tinha dito anteriormente, o maior índice de suicídios é por conta dessa rejeição, não só externamente, mas também internamente na família. Para você ter uma ideia, Fábio, infelizmente, o índice de estupros no lar em relação às mulheres lésbicas é gigante. Só que isso não é socializado, isso não vem à mídia, que é chamado estupro corretivo. Ah, mas eu nunca ouvi falar. Entra na internet que você vai ver, é assustador. E não é de pessoas desconhecidas. Ah, você não gosta de homem, pois eu vou te ensinar a gostar de homem. E o pai vai e estupra. Aí passa de mão em mão. Você já imaginou você ter que ser obrigado a comer, a vestir, a estar no local onde você não quer, que você não gosta? Imagine seu corpo ser violado por alguém que te criou. É um absurdo. É um absurdo. E eu não estou criando rosas aqui, não. É algo que existe e não é de agora. Então vamos repensar novamente. Olhe hoje para o seu filho, para o seu irmão, para o seu ente querido que é LGBT, que você sempre evita, e procure resgatar o amor que você tem por ele. Porque depois da morte é só terra. Não dá para dizer, chegar no caixão, me perdoa. Não, chega hoje, conversa, olha, isso não é da minha educação, é algo que eu não aceito, mas eu vou começar a te enxergar de outra forma. Como é que está a tua vida? Senta e conversa. Não é com surra, não é com expulsão, botando esse LGBT na rua, que você vai fazer com que ele se torne hétero. As coisas não são dessa forma. Nós nascemos, não é uma opção. Eu não optei ser lésbica, eu nasci lésbica. É diferente. Betinho não escolheu ser gay. Ah, hoje eu vou aqui no meu guarda-roupa, eu vou ser gay. Não, a gente escolhe um carro, uma casa, a gente escolhe até a pessoa que a gente vai paquerar, uma roupa, uma comida. Não é opção ser LGBT. Nós nascemos assim. Eu queria aproveitar esse terceiro bloco para que a gente também pudesse falar de cada uma das entidades, organizações que vocês representam, qual o papel que ela faz em termos de política, monitoramento, acompanhamento das populações LGBT. Começando com você, Betinho.
Tá, hoje a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, ela coordena a política estadual LGBT, né, ao longo desses anos todos, desde 2015, na reestruturação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, a gente tem trabalhado essa questão do empoderamento político das organizações não governamentais, né, tem levado esse empoderamento também para as gestões públicas municipal, né, a nível de Estado. Hoje a gente tem 8 municípios que estão trabalhando a questão dos seus planos municipais de política pública LGBT, porque se faz necessário, né, essa política ser visibilizada dos municípios para que essas pessoas de fato realmente tenham, né, oportunidades, né, de estarem inseridos nos vários programas que os municípios ofertam como Estado. Hoje nós temos em andamento o Plano Estadual de Políticas Públicas, que já se encontra na Casa Civil para que o governador decrete, né, esse plano ele abrange 15 secretarias de Estado, né, para que quando ele seja sancionado pelo governador, as secretarias coloquem nos seus PPAs aquelas ações voltadas para o segmento LGBT. Né. Nós temos hoje o plano de empregabilidade também, que é um plano que ele já se encontra, né, na Casa Civil pela Secretaria de Trabalho e Renda, para que realmente, de fato, o Estado ele comece a visibilizar essa população como cidadãos de direito que tem que estar inseridos no mercado de trabalho. Nós temos hoje, que já foi decretado há umas 3 semanas atrás, se eu não me engano, é isso, Rosana? O plano da saúde integral da população LGBT, né, que nessa atual administração do Dr. Tiago, ele já sancionou, o governador, aliás, ele já encaminhou, o governador sancionou, que hoje a gente está criando um grupo de trabalho para trabalhar essa questão da saúde integral da população LGBT, porque se você não sabe, hoje a gente precisa ter um tratamento humanizado para essa população quando ela chega nas UBS, nos hospitais macro-regionais. Hoje nós temos um ambulatório no Estado que faz esse acompanhamento do processo transexualizador, que é para que as pessoas travestis, transexuais e homens trans não façam sua hormonização de uma maneira aleatória. Nós temos uma iniciativa que é do Hospital Universitário, né, de profissionais do Hospital Universitário também, que tem esse projeto. Hoje a gente conta com 2 ambulatórios a nível de Estado para que faça esse acompanhamento, mas a gente precisa expandir, né, porque o Estado ele tem 217 municípios, então a gente precisa expandir. É preciso que os profissionais da saúde entendam que quando chegar uma mulher lésbica, uma travesti, um homem gay, né, ele tem um tratamento adequado e digno, né, que não sejam pessoas diferenciadas e que não sejam acolhidos. Então hoje nós temos um núcleo dentro da Defensoria que atende mulheres e população LGBT, já entrei na seara de Lindevânia, né? Vamos inclusive ouvi-la, Lindevânia. Então, assim, a gente já tem muitos avanços, muita conquista, que hoje a gente trabalha essa questão. Hoje a gente, fazendo um apanhado aqui geral, hoje a gente tem esse trabalho organizado já em 88 municípios a nível de Estado, levando esse empoderamento, né, essa sensibilização, porque é preciso que o gestor seja sensível, né? Apesar de ele ter que garantir, mas ele também tem que ter essa sensibilidade de olhar esse segmento como população realmente, de fato, de direito. Vou passar para minhas amigas. Devânia, por favor, Defensoria. Obrigada. Fábio, a Defensoria, ela criou no ano de 2011, então já são 12 anos, né? O núcleo específico que vai trabalhar só com mulheres e população LGBTQIA+. Tá? Esse núcleo fica aqui na capital, na Casa da Mulher Brasileira, ali perto do São Luís Shopping, aqui em São Luís. Um local bem fácil, que funciona das 8 horas até as 5 da tarde de modo ininterrupto, né? Mas, assim, a Defensoria, ela presta atendimento à população LGBTQIA+, no Maranhão inteiro. Onde há Defensoria Pública, onde há um núcleo nosso, há atendimento à população LGBTQIA+, né? Se é um núcleo específico como o da saúde, também fazemos ações articuladas. Então, a Defensoria, ela faz o que em relação
a população LGBTQIA+. Né? Então, a gente presta atendimento individual, orientação jurídica, a gente acompanha demandas, né? Inclusive eu falava com a Rosana mais cedo, que a gente tem umas demandas, né? Que são demandas mais recentes, nós não tínhamos antes, de mulheres lésbicas que querem, né, realizar exatamente a maternidade. Então foram mulheres que fizeram um procedimento de inseminação caseira, que não tem, digamos, uma previsão legal de como é que vai se dar depois o registro da criança, e nos procura para a gente poder fazer esses acertos legais, né? Nós também atuamos muito fortemente com a população trans, né? Nós somos pioneiros no mutirão de retificação de nome e de gênero. É um trabalho que a gente faz todo dia, na verdade, de segunda a sexta, mas a gente prepara os mutirões como forma de intensificação e divulgação do serviço. Então, a gente faz esses serviços tanto aqui em São Luís quanto também no interior. Fizemos já em Caxias, fizemos em Imperatriz, em Bacabal, em Pinheiro. É um atendimento que nos orgulha muito, porque gera um impacto na vida das pessoas muito significativo. Betinho já acompanhou, Rosa também já acompanhou. Né? Então, a gente tem casos de mulheres trans, né, que elas deixaram até dia uma consulta médica, porque foram chamadas pelo nome registral e envergonhadas, levantaram, foram embora e não ficaram, né, para poder ter aquele serviço. A gente faz esse trabalho judicial, também o extrajudicial. Também a gente também faz uma coisa que eu acho de muito importante, né, que são as ações educativas. A gente vai para as comunidades para falar sobre respeito e sobre dignidade LGBTQIA+, também para informar. Então, você é uma pessoa LGBT, você sabe quais são os seus direitos, né? Como acessar, onde procurar. Aconteceu isso com você, você sabe o que isso significa? Então, a gente chegou aí a locais no interior, por exemplo, em que nunca tinha tido nenhum tipo de evento LGBT. Cidades muito pequenas, né, em que a gente fez capacitação, e pela primeira vez as pessoas ouviram falar sobre direitos LGBT. Eu quero fazer um relato, Fábio, que eu acho muito curioso, porque eu estive numa cidade aqui do interior. Vou dar um minutinho para esse relato, para a gente ainda ouvir a Rosana. E era um senhorzinho de uns 80 anos de idade. Ele chegou para mim, depois falou assim para mim: doutora, olha, eu queria falar para a senhora que eu era uma pessoa homofóbica, mas agora, após a palestra, eu não sou mais. E a gente vê que é possível mudar e é possível se construir uma cultura de respeito. Peço desculpa ao Betinho e à Lindevânia, mas é porque o tempo a gente precisa cumprir pelo menos ali pertinho dos 15 minutos cada bloco. Rosana, por favor. Bem, o fórum ele existe há, se não me engano, há mais de 20 anos, né? Somos compostos por 4 pessoas. Eu estou na cadeira de lésbica, né? As 4 letrinhas, LGBT. Né? São 4 coordenadores. Temos as nossas filiadas que chegam a quase 35 filiadas. Nós estamos tentando expandir. Quem são essas filiadas? São grupos organizados nos seus municípios, diversos municípios, né, que lutam pelas políticas públicas. Mas Mandurinha só não faz verão. Então tem que ter uma instância maior aqui na capital, justamente para... juntamente com o coordenador, que é a Sede Pop, que é o grande pai e mãe desse movimento todo, né? Que sempre nos ajudou, sempre nos orientou, sempre foi parceiro, juntamente com o Conselho Estadual LGBT. Nós temos o Conselho, nós não somos aleatórios, somos extremamente politizados e também organizados. E o que faz o fórum? Ele vai justamente captar, juntamente com a Sede Pop, ou sozinho, o fórum vai até a secretaria, averiguar que tipos de políticas públicas existe para essa população. Caso não tenha, a gente não vai estar enfeitando, nem criando unicórnio com lantejoulas, mas sim, a gente vai propor aquela parceria. Se tem políticas públicas voltadas para as pessoas negras e isso nos contempla, a gente constrói juntamente com essa secretaria para incluir a população LGBT. E também levamos propostas, porque nada melhor do que você chegar a um órgão público e propor, porque o gestor ele não é obrigado a saber o que a população LGBT precisa. Muitos são extremamente sensíveis e entendem isso, outros não. Pasme você, Fábio, o fórum, o trabalho do fórum é muito árduo. É muito árduo.
Porque quando a gente chega até a secretaria, os senhores gestores e gestora da Secretaria do Estado nos recebam, não nos cozinhe, não. Porque nós precisamos avançar, porque o nosso governador, ele é sensível à causa, à nossa causa. Nós não somos pessoas nem aberrações, precisamos de políticas públicas que são tão simples. Não são coisas assim, mas isso não vai dar aqui. Sim, a política, meu gestor, que você tem na sua secretaria vai nos contemplar. É só apenas alguns ajustes. Na Secretaria Pública, SSP que nós fomos, juntamente com a sede POP, né? O que nós queremos é um atendimento mais humanizado na hora da abordagem, um LGBT. Na SETS, empregabilidade e renda. Na educação, na SEDUC, que nós ainda vamos, nos aguarde, dá logo recado, né? E o que acontece? O fórum, ele existe para que criar, amparar e empoderar as instituições a nível Estado. As 217 municípios, a gente vai chegar lá. E mais uma coisa bem aí, quero agradecer, né, à TV Assembleia, em nome do Fábio, a esta casa por ter nos convidado. Esse aqui é um momento importantíssimo. Eu até vou fazer uma provocação a você, Fábio, e a TV Assembleia. Vamos marcar um outro momento. Não precisa ser apenas por conta do dia 28 de julho, a gente tem muito a discutir. Você viu aqui que essa mesa não a gente tentou puxar vários, mas o tempo realmente tem que ser respeitado. Mas a nossa ansiedade, a nossa sede, a nossa necessidade é imensa, imensa. E nós precisamos discutir sim, né? E que as outras emissoras também nos chamem para um diálogo, porque aqui não foi apenas uma entrevista, mas eu me senti extremamente acolhida, porque foi um bate-papo, né? Obrigada por você ter nos deixado à vontade de falar de fato tudo que... O que tem aqui foi apenas a ponta do iceberg, porque tem muito mais coisas para nós discutir. Chegamos ao fim da nossa retrospectiva. Voltamos na próxima semana com uma nova temporada do Contraplano. Um feliz ano novo para você.